Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol. E eu quero falar hoje sobre 5 jogadores que estão encerrando o contrato com o Grêmio no final da temporada de 2020 e quero saber a opinião de vocês com quem o Grêmio deve renovar. Antes disso, dá o like aí para fortalecer a nossa resenha, dá o joinha para fortalecer sempre e dar esse moral aqui na resenha. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aciona, aperta aí no sininho, que daí você passa a receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Bom, jogadores que o Grêmio tem com contrato até o final do ano, tá? Goleiro Júlio César, que tá com 33 anos. Paulo Miranda, que tá com 31 anos, zagueiro. Marcelo Oliveira, que tá com 33 anos, que agora é zagueiro também, mas já jogou como lateral, inclusive como volante. Thiago Neves e Diego Souza, os dois com 35 anos. Todos esses jogadores têm contrato encerrando no final da temporada. Bom, vamos descartar um dessa lista de 5 que a gente sabe que já não vai ficar, né? Júlio César, goleiro que acabou vindo do Fluminense, era uma busca justamente depois do Grêmio ter perdido, ter negociado o Marcelo Groi, e aí vem o Paulo Vitor para assumir a titularidade, e o Júlio César chegou para fazer uma sombra para o Paulo Vitor juntamente com os garotos da base. Não deu certo, acabou indo mal, muito mais ainda naquele jogo quase trágico, né, do Grêmio contra o Fluminense dentro de casa, que o Grêmio ganhava por 2-0, o Júlio César foi sair tentando driblar o jogador do Fluminense, tomou um gol, o psicológico dele foi abaixo, o Grêmio perdeu aquele jogo de virada para o Fluminense dentro da arena. Tá, mas isso é passado, a direção do Grêmio já deixou muito claro e já é público isso de que o Júlio César pode procurar um novo clube. Vamos para mais um jogador, quero chegar no Marcelo Oliveira, jogador que chegou ainda na época do Filipão, no Grêmio, jogador que foi muito útil porque sempre foi um jogador muito versátil, né? Ele atuava como zagueiro, atuava como volante, atuava como lateral esquerdo. Ele já tinha, antes de chegar ao Grêmio, ele já tinha passado por cirurgias nos 2 joelhos e situações muito graves. Então o Marcelo Oliveira, ele foi um milagre voltar a jogar bola em alto rendimento como jogou no Grêmio. Mas ele teve de novo uma lesão, precisou passar novamente por cirurgia no joelho. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente acompanha, o Marcelo Oliveira é uma grande liderança do vestiário do Grêmio, é um jogador que todo mundo gosta, é o cara da resenha, que trata bem os caras que estão chegando novos no clube, é aquele que dá moral para os meninos que estão subindo das categorias de base, tudo isso a gente sabe. Mas eu tô levando isso mais pro aspecto do que vem agora. Pelo que a gente tem de informação, o Marcelo Oliveira continuará trabalhando no Grêmio, mas em uma outra função, não como jogador de futebol, até porque ele está recuperado já da lesão, mas ele não tem mais aquela utilidade que ele já teve em outros momentos quando chegou no Grêmio, até porque o Marcelo Oliveira, caso ele fosse utilizado agora, naturalmente ele tiraria espaço de outro garoto que possa estar ajudando também da categoria de base. Então o Marcelo Oliveira, acredito também que não renova no final da temporada. Bom, vamos para o Paulo Miranda, zagueiro de 31 anos, que chegou no Grêmio vindo do futebol da Áustria. E sabe que o Paulo Miranda, ele chegou embaixo de muita crítica, porque naturalmente todo zagueiro que chega no Grêmio, o comparativo dele sempre vai ser o Jeromel ou o Kahneman. O Paulo Miranda não é do nível do Jeromel ou do Kahneman, mas o Paulo Miranda, para grupo de jogadores, é fundamental. Porque o Paulo Miranda, se a gente pegar a quantidade de jogos que ele já atuou, começando como titular na ausência do Jeromel ou do Kahneman, vamos lembrar, bem pouco tempo aí teve lesão do Jeromel, depois teve lesão do Kahneman, e o Grêmio em determinado momento não tinha nenhum dos dois para jogar. E o Paulo Miranda, na minha opinião, deu conta do recado sim, mostrou que é um jogador muito útil para Grêmio. Então eu acredito que no final do ano, quando terminar o contrato do Paulo Miranda, ele deva renovar. Eu renovaria se tivesse esse poder dentro do Grêmio, porque eu penso que seja um jogador de muita utilidade. Repito, ele não disputa hoje para ser titular de Jeromel ou de Kahneman, porque esses dois estão num outro patamar de mais tempo, de qualidade, de experiência e de conquistas no Grêmio. Então, nesse momento, enquanto estiverem jogando, eles são intocáveis. Mas o Paulo Miranda é aquele jogador que você tem no banco de reservas e se precisar trocar zagueiro, como já aconteceu há algum tempo atrás e a torcida tremia, com o Paulo Miranda não vai tremer, porque ele dá conta do recado. Bom, vamos chegar nos últimos 2 da lista, Thiago Neves e Diego Souza, os dois com 35 anos. Eu fui um crítico muito feroz em determinados momentos quando da contratação desses 2 jogadores, não pela qualidade técnica, porque a qualidade técnica eu sempre reconheci, tanto no Thiago Neves quanto no Diego Souza, mas principalmente pelo comprometimento dos dois nas últimas equipes em que os dois atuaram. Pois bem, o Thiago Neves, desde que entrou no Grêmio, ele é um jogador que precisa estar 100% das suas condições
físicas para poder render, porque tecnicamente ninguém tem dúvida do que ele pode fazer. Mas eu não vi no Thiago Neves, e talvez tenha a ver muito mais com, quem sabe, a cabeça dele já está voltada, quem sabe, para um final de carreira, eu não vejo esse comprometimento, essa vontade toda de retomar esse protagonismo que ele teve recentemente. Se a gente pegar 3 temporadas passadas, ele era o grande nome do Cruzeiro. Mas depois, quando ele sai do Cruzeiro, ele sai como, quem sabe, um dos culpados pela situação do Cruzeiro e principalmente pelo rebaixamento do Cruzeiro. Mas página virada, vamos falar do Grêmio. No Grêmio, ele mostrou que ele não está bem. Quando a gente teve recentemente o problema da lesão do Jean-Pierre, que se machucou em setembro e ficou muito tempo afastado no departamento médico, o Renato deu oportunidade para o Thiago Neves. O Thiago Neves foi contratado pelo Grêmio justamente por indicação do Renato para suprir essa ausência do meia que não tinha mais, porque tinha saído o Douglas, tinha saído o Luan e o Jean-Pierre, que era a bola da vez, tinha se machucado. E o Thiago Neves, na minha opinião, não aproveitou essa oportunidade. Ah não, mas o Thiago Neves jogou bem tantos minutos do Grenal, o Thiago Neves jogou bem tantos minutos contra o time tal. Pois é, mas o Thiago Neves, pelo que ele foi contratado e por tudo que ele traz de estofo, de experiência, de técnica e de nome, o Thiago Neves teria que render mais do que está rendendo. Em função até da questão financeira da pandemia, eu estivesse na condição de poder decidir por isso, não renovaria com o Thiago Neves. Diego Souza, esse é um jogador que eu também critiquei quando foi contratado e depois fiz um vídeo, inclusive, pedindo perdão porque eu tinha me equivocado. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu citei que falta no Thiago Neves, não falta no Diego Souza. O Diego Souza tecnicamente é um jogador muito bom, o Diego Souza é um cara que se entrega demais nos jogos, é um cara comprometido, é um cara que tá com uma vontade, parece que ele tá encontrando no Grêmio um suspiro para a sequência de carreira. E ele tem os mesmos 35 anos do Thiago Neves, ele também está programando daqui a pouco encerramento de carreira. Mas ele mostrou uma vontade. O gol que ele faz na estreia dele, quando ele entra no segundo tempo contra o Esportivo de Bento Gonçalves, em que ele sobe mais do que a zaga, ele cabeceia de olho aberto, ele joga bola, goleiro, zagueiro, todo mundo para dentro do gol. Depois, no Clássico Grenal, o gol que ele também faz, e gol em Grenal sempre tem uma repercussão diferente, mas é o cara que ele sobe mais do que toda a zaga do Internacional. Ah, mas ele cabeceou sozinho, mas aí não é culpa dele. E pelo contrário, é a qualidade dele que sai da marcação do zagueiro. Quem erraram, os erros foram dos zagueiros. Mas ele aproveita essa bola cruzada com uma qualidade. Ele sobe muito mais e ele sobe com as pernas dobradas. Ele poderia ter subido um pouco mais ainda. E aí como é que eu vou dizer que esse cara não está comprometido, que esse cara não está bem fisicamente e que esse cara não está bem tecnicamente? Porque ele mostrou tudo isso que eu acabei de falar numa jogada. Porque o lado técnico é o lado de entender o time da bola, o tempo da bola e cabecear com tamanha precisão que ele consegue botar muita força no cabeceio e direção. Então, o Diego Souza, eu renovaria. Renova, dá mais uma temporada pro Diego Souza. Ah, não, mas não quer renovar o Diego Souza por causa da questão de grana. No caso do Diego Souza, só por causa da questão de grana. Eu renovaria com ele. De repente renegocia, dá um salário menor, mas se não puder, bom, aí o Grêmio tem outras alternativas, não para um centroavante de referência, mas para quem sabe formar um ataque de mobilidade, um ataque de velocidade. Tem garotos subindo da base, tem o próprio PP que é reserva ainda no Grêmio nesse momento. Mas dessa lista de 5, Júlio César, o Grêmio não vai renovar. Marcelo Oliveira, não acredito que o Grêmio vai renovar. Paulo Miranda, renova, precisa dele para o ano de 2021. Thiago Neves, eu não renovaria, mas existe a possibilidade que ele renove porque ele é um cara que, além de tudo, é amigo do Renato. Diego Souza, eu renovaria porque acredito que ele ainda tem utilidade. Então, desses 5 jogadores citados, Júlio César, Marcelo Oliveira, Paulo Miranda, Thiago Neves e Diego Souza. Destes 5, eu renovaria com 2. Eu renovaria com Paulo Miranda e com Diego Souza. Valeu, galera! Dá o like no vídeo aí. Dá o joinha aí para fortalecer a nossa resenha, dá esse moral. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para acionar as notificações e receber o aviso quando tem vídeo novo aqui. Valeu, abraço a todo mundo, até daqui a pouco.